Muito boa tarde a todos. Queria naturalmente, para esta audição, cumprimentar os que nela participam, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de Diagnóstica e Terapêutica, Luís Alberto Pinho Dupont, Presidente da Direção Nacional, Fernando José Sousa Zorro, Vice-Presidente da Direção Nacional, do Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica, do Sindit, Dina Carvalho, Secretária-Geral, e Adriana Martins, do Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos, do CIFAP, José Carlos Dantas, o Presidente da Direção, Sr. Presidente, Associação dos Trabalhadores dos Serviços Gerais de Saúde, ATS-GS, António Pinto, Presidente, e António Carvalhosa, Coordenador Nacional, Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, Presidente, e Rui Cruz, Vice-Presidente, e do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, Sérgio Carvalho, Presidente, e Nino Taveira, Dirigente Nacional. Vamos, portanto, começar esta audição. Do Sindicato que estava prevista, do Sindicato Nacional dos Psicólogos, houve um problema. Não pode estar presente. Exatamente. Muito bem. Sendo assim, vamos dar início, então, a esta audição. É uma audição que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. E, portanto, a ideia será: o partido requerente dispõe de 4 minutos, depois cada um dos sindicatos ou associação disporá de 3 minutos para responder às questões, depois outros grupos parlamentares disporão de 4 minutos para fazer perguntas e, no final, haverá uma resposta em bloco das entidades que estão a ser ouvidas neste Parlamento. Tem a palavra o Sr. Deputado. Faça favor. Grupo Parlamentar do PSD, Grupo Parlamentar requerente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes das estruturas sindicais aqui presentes, gostaria de, em primeiro lugar, saudar a presença das várias organizações sindicais, salientando a importância que tem para o Parlamento ouvir os representantes profissionais das várias áreas da saúde, bem como as entidades que são ativas, relevantes neste setor tão importante como é o setor da saúde. O PSD considera que é de vital importância ouvir e envolver as entidades representativas dos profissionais e, por isso, já começou com uma série de audiências e de audições, começaram já com o Sindicato dos Médicos e da Enfermagem, com as ordens profissionais também do setor, porque para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é vital envolver e ouvir estas estruturas para que se possam tomar melhores decisões. Pedimos que isto fosse feito logo no início da legislatura, achamos que podia ter sido realizado mais cedo, no entanto, acaba por ser importante começar hoje a discutir isto e acaba por ser num timing oportuno, uma vez que se discute agora a proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2023, que deu recentemente entrada na Assembleia da República e que permitirá fazer uma discussão mais profícua e até ao encontro daquilo que são as vossas necessidades. É verdade que os profissionais de saúde, em particular aqueles que trabalham no SNS, foram postos à prova nos últimos 2 anos. É verdade, e nós sabemos que trabalham em condições, com más condições de trabalho, em condições de trabalho extremamente exigentes, esgotantes, que fazem inegáveis sacrifícios pessoais e também sabemos, e é inegável, que não têm a reconhecida valorização. Para o PSD, o maior ativo do SNS são os seus profissionais e foi por isso, e é por isso, que uma das primeiras propostas nesta Comissão foi ouvir estas estruturas. Vendo a proposta de Lei do Orçamento de Estado para o próximo ano,
em especial o relatório que a acompanha, percebemos que o Governo pretende aumentar apenas 2,9% a despesa com pessoal. Isto quer dizer que é pouco na comparação com a estimativa feita para 2022, em comparação com o orçamentado para 2023. Significa isto que, em boa verdade, ao contrário das promessas do Governo, os profissionais de saúde não verão as suas condições remuneratórias melhoradas. Não vamos ter um SNS mais atrativo para os trabalhadores. E já lá vão 7 anos com uma grande incapacidade de fazer reformas, de decidir, de fazer alterações. São 7 anos em que o Partido Socialista tem dificuldade em reconhecer a valorização das carreiras. Mas o que importa hoje não é ouvir os partidos, é ouvir os representantes dos profissionais, e o PSD gostaria fundamentalmente de ouvir as vossas reflexões, as vossas propostas, para que consigamos organizar melhor, pôr o SNS a funcionar melhor, ser mais atrativo e, considerando então que temos a discussão, premente a discussão do Orçamento de Estado, consideramos de vital importância conhecer a perspectiva concreta e as propostas dos sindicatos presentes para que elas ainda possam ser ponderadas no âmbito da apreciação parlamentar do Orçamento de Estado. Esperemos que este seja definitivamente um momento de boa-fé do Partido Socialista, que tem agora em mãos a possibilidade de reconhecer e de valorizar o trabalho destes profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Vamos então 3 minutos para 3 minutos para cada uma das entidades, sendo certo eu lembro que depois no fim, em princípio disporão para dividir entre vós também, digamos assim, cerca de 20 minutos para a ronda final. 3 minutos, portanto, nesta ronda inicial de resposta ao grupo parlamentar requerente. O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstica e terapêutica pode usar da palavra 3 minutos, por favor. Vamos então ouvir atentamente, por favor, Srs. Deputados. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão, muito boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecemos a oportunidade de nos dirigir à Comissão e aos grupos parlamentares aqui presentes e dizer-vos que para este sindicato, obviamente que a questão da saúde, enquanto sindicato que representa profissionais de saúde, neste caso especificamente aquilo que normalmente se designa as profissões dos técnicos superiores das áreas de diagnóstica e terapêutica, dizer que, obviamente, todas estas matérias e que digam respeito aos profissionais de saúde, para nós são importantes e queremos participar e estamos sempre disponíveis para participar. Portanto, neste sentido e no sentido de que defendemos um Serviço Nacional de Saúde público, defendemos carreiras públicas para estes profissionais de saúde que sejam atrativas, que reconheçam efetivamente, todos nós sabemos, não vale a pena estarmos aqui a repetir, a quem é que deu resposta à pandemia, todos nós sabemos os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente e, portanto, não vamos repetir sempre o mesmo, mas aquilo que reivindicamos e aquilo que desejamos é que, de facto, haja esse reconhecimento. E esse reconhecimento, no caso dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, muitos dos senhores deputados sabem, conhecem, foi um processo, digamos, que atravessou vários anos de revisão de carreira e que ainda não está concluído. E não está concluído e, aliás, teve uma grande ajuda por parte da Assembleia da República quando decidiu rever a carreira em determinados aspectos, porque foram aqueles aspectos em que não houve capacidade por parte do Governo de, digamos, responder às reivindicações que existiam dos profissionais, em matérias que para nós eram fundamentais. E, portanto, nesse sentido, dizer-vos que desde o início desta legislatura, que este sindicato tem vindo a apresentar sistematicamente às entidades competentes da governação, nomeadamente ao Ministério da Saúde, as matérias referentes aos TSTTs, que estão por regularizar, por concretizar, por resolver e por negociar, apresentando concomitantemente propostas de solução. Porque nós gostamos também de apresentar propostas de solução e fazer parte da solução. Chegados aqui, apesar das reuniões ocorridas com o anterior
digamos, gabinete do Ministério da Saúde, nomeadamente com a Sra. Secretária de Estado, e tendo sido assumido que iria ser dado início à negociação de um protocolo negocial das matérias que estavam em faltas de revisão da carreira, com a atual equipa, não podemos deixar de o dizer, mantém-se o silêncio por parte da equipa e que esperemos que muito brevemente haja, digamos, respostas por parte desta atual equipa. Nesta senda, portanto, mantém-se o STSS em representação dos trabalhadores do TST, expectante, insistindo junto do gabinete do Sr. Ministro. Contudo, também aproveitamos esta audição, porque também já o dissemos ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Ministro da Saúde, que esta aparente paciência destes trabalhadores está a esgotar-se e a paz social pode, no seio dos TSTTs, ser difícil de manter, para o qual, portanto, também deixamos aqui este alerta, até porque, veja-se recentemente, esta questão que resulta do acordo ontem assinado para a administração pública, porque vamos ter uma realidade, mais uma vez, este grupo profissional vai ficar para trás em relação àquilo que se passa na restante administração pública. Muito obrigado. Depois de explorar possivelmente 4 minutos depois no final. Só dizer, Sr. Presidente, que vamos deixar o documento para ser entregue aos grupos parlamentares e assim poderem ver as matérias todas que temos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sindicatos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, o SINDIT. 3 minutos também. Muito obrigado. Queria agradecer, desde já, o convite para ser ouvida nesta comissão parlamentar, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado António Malua de Abreu, e todos os outros deputados aqui presentes, bem como todos os meus colegas de organizações sindicais. E vou fazer aqui uma resenha, concluindo aquilo que o Dupont não conseguiu terminar. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, após várias lutas ao longo de anos e perto de 20 anos, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, no dia 31 de 8 de 2017, viam finalmente as suas carreiras revistas, no entanto, sem tabela remuneratória e sem regras de transição que operacionalizassem a carreira. Passados mais de 2 anos, das publicações acima referidas, a 11 de fevereiro de 2019, é publicado o Decreto-Lei 25 de 2019 de uma forma unilateral, sem o acordo dos sindicatos, um verdadeiro desastre para os já tão esquecidos TSDTs. Muitas foram as tentativas de alteração e melhorias pedidas pelos sindicatos ao Governo, que numa incapacidade total de negociação e auscultação dos problemas dos trabalhadores, obrigaram os TSDTs e os seus sindicatos a recorrer à Assembleia da República para fazer essa alteração legislativa, para minorar os danos causados. Temos graves problemas de desigualdade de tratamento e de ausência de orientações claras e precisas por parte da ACSS, do modo da aplicação da legislação em vigor. A ACSS é algo que, em vez de ajudar, tem vindo, ao longo dos tempos, a ser um obstáculo enorme para as administrações conseguirem a aplicação correta da legislação feita nesta Casa. Temos ainda por resolver um conjunto de matérias que constrangem os profissionais e as legítimas expectativas dos mesmos. Temos aqui 5 pontos fundamentais. Primeiro, importa rever e ajustar o regime de avaliação de desempenho e os seus efeitos na sequência da harmonia com o regime transitório de 2008, que ainda se mantém em vigor, prejudicando os trabalhadores na sua progressão e carreira. Temos um regime de avaliação de desempenho anterior desde 2099 e ainda não revisto, apesar da lei o exigir a partir de 2008. Reclamamos um tratamento igualitário com os demais profissionais integrados na carreira especial da área de saúde, como, por exemplo, a contabilização de 1,5 ponto por cada ano avaliado. Terceiro ponto, cumprir o disposto das cláusulas 36 e 37 do Acordo Coletivo de Trabalho, os quais prevêem que seja efetuada uma reconstituição das carreiras dos TSDTs em CIT, por forma a equiparar estes trabalhadores com os contratados em funções públicas, para o que terão de ser contabilizados os pontos de avaliação desde o ingresso na entidade empregadora. De
salientar que os trabalhadores das carreiras gerais, com as mesmas condições, viram os tribunais reconhecer a obrigatoriedade de reconstituição da carreira nos termos referidos. Quarto ponto. A apresentação de propostas e negociação de remunerações dos TSDTs coordenadores e TSDTs diretores, que até o momento não oferem qualquer remuneração pela sua função. Quinto ponto. Temos ainda o facto de, nesta transição, os antigos técnicos principais, profissionais com mais de 30 anos de carreira, não viram qualquer revalorização. Bem pelo contrário, em alguns casos, um retrocesso da sua posição relativa a outros colegas na carreira. Por último, de referir que estas matérias e estas reivindicações foram sempre sendo consideradas como fundamentais para ser reposta à justiça e equidade das carreiras dos TSDTs. Lamentamos que até o momento não tenha havido, por parte do Governo, agendamento de reunião com as estruturas sindicais representativas destes profissionais, mesmo tendo havido a manifestação por parte da Ministra anterior da intenção de início de negociação. Espero que o acordo ontem assinado entre a FESAP e o CETE e o Governo, com o compromisso de negociação, seja cumprido e honrado. Tenho dito, obrigado por nos ouvirem e, efetivamente... Muito obrigado. Estou Muito disponível obrigado. para... Eu este documento depois também faço chegar. Muito obrigado. Muito obrigado. Os serviços tratarão disso. Temos depois uma segunda hipótese, dá a volta de 4 minutos por entidade. Passaria a palavra ao Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos. Muito obrigado. 3 minutos. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer o convite à excelentíssima e digníssima Comissão de Saúde e a cumprimentar excelentemente os seus deputados e as organizações sindicais. Eu represento o Sindicato de Profissionais de Farmácia, que representa as farmácias comunitárias ou ditas de oficina, nomeadamente os farmacêuticos e os técnicos de farmácia. O que nos traz já há alguns anos é esta parte de uma luta titânica, porque nunca conseguimos até ao momento de dar, portanto, seguimento, é o processo sobre a legislação específica para o trabalho suplementar nas farmácias e descansos. O que acontece é que as farmácias fazem turnos de permanentes e serviços de mobilidade. A estes trabalhadores não são aplicados o que vem plasmado no Código de Trabalho, no número 4 do artigo 230, em que estabelece que existe legislação específica farmacêutica e que até à data nunca foi regulamentada nem, portanto, completamente ausente de qualquer legislação. Estes trabalhadores sofrem na pele porque trabalham durante a noite e muitos chegam a fazer 30 e mais horas seguidas, outros fazem turnos de disponibilidade de 8 dias, de uma semana, sem que seja revista trabalho suplementar e descanso. Neste sentido, já fomos, portanto, recebidos pelos grupos parlamentares, inclusive tivemos reuniões no Ministério do Trabalho, mas até à data ainda não houve coragem para pegar nisto, o que sucede com os médicos e os enfermeiros. Todas estas profissões estão regulamentadas. Nós, os profissionais de farmácia, continuamos neste impasse a trabalhar horas e horas. Por outro lado, as associações patronais, que veem este vazio na lei, aproveitam os trabalhos de sábado e domingo e feriados, como o Código de Trabalho diz que as farmácias podem estar abertas ao domingo, e não consideram estes dias como trabalho suplementar, nem como descanso que devem dar obrigatório. Tentamos, através da contratação coletiva, inserir estes pontos. Eles já estão a ser, em algumas cláusulas, portanto, salvaguardados, mas continua-se, por não haver legislação específica, como disse, farmacêutica, continuam estas associações exatamente a dizer o contrário e até a aconselhar os seus associados a fazer o contrário. É neste sentido que nós pretendemos que esta legislação seja, de uma vez por todas, regulamentada. E pronto, na primeira intervenção, fico por aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, muito obrigado. Faça favor. Muito obrigado. A Associação dos Trabalhadores dos Serviços Gerais de Saúde dispõe também de 3 minutos iniciais e depois, em princípio, de 4 minutos para uma ronda final. Faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão de Saúde, senhores deputados, senhores representantes das instituições convidadas aqui presentes. Quem somos? Somos a única associação do Serviço Nacional de Saúde sem cariz sindical e partidária.
cujos órgãos sociais e delegados regionais do Norte, Centro e Sul são compostos única e exclusivamente por trabalhadores dos Serviços Gerais da Saúde após eleições a nível nacional. Que pretendemos? Uma cultura de inovação, mudança, qualidade, reconhecimento e motivação. Contributos fundamentais e imprescindíveis para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos utentes pacientes do Serviço Nacional de Saúde. Pois estes estão sempre em primeiro lugar. Não queremos continuar a ser tratados como parentes pobres da saúde e paus para toda a obra. Merecemos mais reconhecimento e valorização. Que futuro? O futuro passa pela criação da profissão de técnico auxiliar de saúde. Aprovada pela Portaria 1041 de 2010, de 7 de outubro, e que desde 2008 contou com a colaboração da nossa associação em diversas reuniões com a CSS e o Ministério da Saúde para o perfil e referencial desta carreira. A implementação desta profissão faz parte do Orçamento do Estado de 2022 e já foi assumida pelo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, e pela anterior Ministra da Saúde, Dra. Maria Temido, na Assembleia da República. A maioria deste grupo recebe o ordenado mínimo. No atual contexto, existem 30.000 assistentes operacionais das áreas assistenciais no Serviço Nacional de Saúde, com funções de caráter técnico específico na higiene e conforto aos doentes, o equivalente ao terceiro grupo profissional e mais de 20% de força produtiva. O Orçamento de Estado para 2023. Estamos atentos ao Orçamento do Estado para 2023, mas tendo em conta a crise em que estamos a viver, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, que condenamos, cujas consequências graves já são visíveis em milhares de portugueses, no entanto, não vamos abdicar da implementação da nova profissão de técnico auxiliar de saúde. Conclusões, sugestões. Vamos acreditar, mas estar atentos e vigilantes aos próximos desenvolvimentos do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, no que aos Serviços Gerais de Respeito e Orçamento Geral do Estado para 2023. Motivar e incentivar os nossos profissionais para este ambicioso projeto. Que estes profissionais estejam em exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, com melhores remunerações, progressão na carreira, valorização, motivação, reconhecimento e certificação, evitando eventuais promiscuidade entre setor público e privado. Que as administrações integrantes do novo Estatuto de Serviço Nacional de Saúde sejam nomeadas com critérios de transparência, incompatibilidade, responsabilidade, competência e formação relevante na área de gestão de saúde, com avaliação periódica e auditorias temáticas no seu desempenho. Assim, o Serviço Nacional de Saúde será mais credível e sustentável. Disse. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passaria a palavra ao Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. 3 minutos. E volto a repetir, dispondo depois no fim à volta de 4 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentá-lo, Srs. Deputados, colegas dirigentes de associações representativas dos trabalhadores. Sr. Presidente, é para nós, mais uma vez, uma honra estar nesta Comissão da Saúde, contribuir para o esclarecimento da Comissão e dos Srs. Deputados. Contem sempre connosco neste sentido. O técnico de emergência pré-hospitalar é hoje o profissional de saúde que trabalha, o único profissional de saúde que trabalha em exclusividade na emergência médica em ambiente pré-hospitalar. Uma carreira da função pública, atualmente cingida ao INEM, mas que nada indica que assim tenha que continuar. O técnico de emergência pré-hospitalar passa por elevadas dificuldades, muito causadas pela elevada taxa de abandono, muito acima hoje dos 30%, já era assim antes da pandemia, agravou-se com tendência para piorar. Relativamente ao previsto no Orçamento do Estado, e sendo nós uma carreira especial, e apesar de não termos vindo ainda a proposta final do acordo celebrado ontem,
Tudo indica que as carreiras especiais, para já pelo menos, estarão de fora, pelo que nos cingiremos a uma atualização dos tais 52 euros, conforme referido. Dizer-lhes que, com uma taxa de abandono elevadíssima, com ambulâncias hoje em dia paradas por falta de técnicos, motociclos de emergência, dizer-lhe que, para além das ambulâncias de emergência médica, dos motociclos de emergência, também somos o único profissional de saúde que garante em exclusividade as centrais de emergência do INEM, onde também já se começam hoje a sentir dificuldades ao nível da operacionalização dos postos de trabalho, causada pela falta de técnicos. Senhores deputados, vocês têm hoje a responsabilidade de, com as vossas propostas e com as leis que fazem para o Orçamento da República, de tentar, ainda a tempo do Orçamento do Estado, corrigir estas dificuldades, tornar de forma urgentíssima, um pouco mais atrativa, a carreira de técnico de emergência para-hospitalar, de forma a que, por um lado, a elevada taxa de abandono possa diminuir, mas também para que os concursos que, entretanto, têm sido abertos e que têm ficado praticamente vazios possam ser preenchidos e possam voltar a estar disponíveis para os portugueses os meios de emergência médica de que o INEM dispõe. Senhores deputados, este é o flagelo que nós atravessamos hoje. Pela pesquisa que fizemos das restantes associações aqui representadas, devemos ter a que temos o índice remuneratório mais baixo. Dizer-lhes que técnicos altamente qualificados, que trabalham de dia e de noite, 365 dias por ano, à chuva e ao vento, com a responsabilidade de, nas nossas ações, estar a vida e a morte dos portugueses, que fazemos hoje exames complementares de diagnóstico nas nossas ocorrências, preparamos e administramos medicação, a ganhar o que é hoje o salário mínimo nacional, convenhamos que é, no mínimo, desadequado, tem afastado os técnicos da profissão e da carreira e tem contribuído também para que os concursos que, entretanto, abertos, permaneçam praticamente vazios. Sr. Presidente, para já é só, no final. Muito obrigado pela sua explicação, pela sua intervenção. Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Faça favor, tem a palavra. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, representantes sindicais e entidades associativas. O nosso sindicato é um sindicato que representa bombeiros que trabalham nas associações humanitárias, direito privado, e também temos bombeiros que trabalham nas autarquias e na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que são da administração pública. E fazendo um pouco minhas as palavras do representante anterior que falou sobre esta questão, é para alertar que, do ponto de vista do Ministério da Saúde, as verbas transferidas para as entidades detentoras dos corpos bombeiros deviam ser superiores, porque muito daquilo que é prestado no socorro pré-hospitalar é garantido por bombeiros. Esses bombeiros, atualmente, todos eles que nos socorrem no dia-a-dia, em norma, a sua referência salarial é o ordenado mínimo nacional. Há um grande abandono também desta atividade, não é apelativa, não tem carreira, não tem regime específico de aposentação ou de reforma, vão aos 66 anos e 6 meses. Arrastam-se muitos deles nos seus serviços, no âmbito do serviço pré-hospitalar, e se isto continuar assim, cada vez mais o socorro vai degredir a este nível. Para terem uma ideia, nós neste momento chegamos a ter ambulâncias que vão de Sintra fazer socorro à zona do Seixal, dada a falta de pessoal neste setor. Paralelamente a isso, é uma atividade que também não tem subsídio de risco, não está contemplada em nada destas funções e que é necessário regulamentar, porque os bombeiros, neste caso, muitos deles têm que ter a habilitação que é dada pelo INEM para poder fazer esta atividade. Além do mais, esta atividade é de grande desgaste diário e num dia um bombeiro pode ter 5, 6, 7, 10 serviços, esgotantes do ponto de vista físico, mental, e além da parte técnica que tem que exercitar, fora a parte de condução, tudo mais. É uma área que é completamente descurada
e que é necessário acarinhar, valorizar, e para que se possa ter aqui técnicos altamente qualificados. Por último, a questão da regulamentação dos horários de trabalho. Nós temos trabalhadores no privado que prestam o socorro pré-hospitalar, que trabalham 40 horas, e temos na administração pública que prestam essa função em 35 horas. Entendemos que todos deviam, no mínimo, ter um horário regulamentado para as 35 horas, tendo em conta o grau de exigência desta atividade e da sua responsabilidade de todos nós no dia-a-dia, que somos os primeiros a contactar as vítimas. Tem havido casos de agressões, cada vez mais, e que as pessoas não entendem o porquê do atraso desses serviços. Apelo também que possa haver a possibilidade de, a nível de, futuramente, que quer o INEM, juntamente com as autarquias e a própria Liga dos Moleiros Portugueses e as entidades com responsabilidade no setor, se possam articular para reforçar a capacidade do pré-hospitalar na área dos seus municípios. É o exemplo daquilo que o Governo fez via Ministério da Administração Interna com as equipas de intervenção permanente, as EIPs, reforçando a parte profissional nos seus municípios, possa haver também esta designação, estas equipas, que possam ser criadas no âmbito pré-hospitalar para complementar aquilo que já existe do Estado e do INEM, que faz uma parte do país, mas a esmagadora maioria do país, estamos a falar de mais de 300 ambulâncias, são tripuladas por bombeiros, que de norte a sul do país prestam este serviço e que é necessário valorizar. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Concluímos assim a primeira ronda, digamos assim. E, portanto, vamos dar agora a palavra aos grupos parlamentares, que disporão de cada um de 4 minutos. Pedia a atenção das organizações presentes, que tomassem boa nota das perguntas, das questões que serão colocadas, por forma a poderem depois intervir em resposta às questões colocadas. Dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros representantes dos organismos sindicais aqui presentes do setor da saúde. Antes de mais, permitam-me louvar e agradecer o trabalho que desenvolveram ao longo do período pandémico que assolou o nosso país, através da ação que puderam prestar e dos serviços que prestaram de forma exemplar, não só ao nível da vacinação, ao nível dos cuidados de saúde que ao longo deste período foram sendo prestados e que exigiram, de facto, um esforço e sacrifício da parte de todos, tendo os vossos representados e em todos os profissionais de saúde em geral, correspondido de forma efetiva, correndo riscos também de saúde, muitas vezes, no contacto que tinham com os doentes e com os utentes de saúde que se dirigiram às diversas instituições, ficando privados do contacto com as vossas famílias, mas que responderam sempre presentes, mesmo nos momentos mais difíceis em que as coisas não corriam tão bem. A todos vós, o nosso bem-aja. Nós ouvimos atentamente as vossas preocupações, os vossos anseios, os vossos desejos, os quais, julgo, vão todos no sentido da melhoria dos serviços prestados aos utentes pelo Serviço Nacional de Saúde, mas também pelos privados, dos quais alguns de vós fazem parte. Mas também, obviamente, e compreendemos isso, o vosso desejo, o vosso anseio na melhoria das condições de trabalho, sejam elas pela valorização das carreiras, do aumento das suas remunerações, ou até das condições dos locais onde o vosso trabalho é prestado e da melhoria dos equipamentos utilizados. Com toda a sinceridade, vos digo que os passos que estão a ser dados pelo Governo, e em concreto pelo atual Ministro da Saúde e da sua equipa, vão no caminho certo e de acordo com os vossos anseios, ainda que o caminho se faça, como alguém já disse, se faça caminhando e não possa tudo ser feito de um momento para o outro, apenas no espaço e só no espaço de um ano. Veja-se nesse sentido a proposta do Governo de Orçamento de Estado para 2023, onde de forma efetiva se prevê, no que ao setor da saúde concretamente diz respeito, se prevê valorizar os profissionais de saúde e o seu desempenho,
reforçar os recursos humanos da saúde, promovendo a sua evolução científico-profissional, a motivação pelo trabalho no Serviço Nacional de Saúde e o equilíbrio entre a vida profissional e familiar, a melhoria e a valorização das carreiras profissionais, incluindo a criação da nova carreira de técnico auxiliar de saúde, a implementação de regimes de trabalho que fomentem a atratividade e que valorizem o desempenho dos profissionais e das equipas, o desenvolvimento de estratégias que melhorem as condições do exercício profissional no SNS, bem como modernizar as condições de trabalho mediante a modernização tecnológica e de requalificação das instalações e equipamentos do SNS, adquirindo novos equipamentos, remodelando vários serviços e investindo em novos centros de saúde, em novos hospitais e em novas unidades de cuidados continuados e paliativos. Não sendo ainda despiciente referir também, a respeito da saúde e dos seus profissionais, o plano de ação que o Governo está a preparar para a prevenção da violência no setor da saúde ou até a oferta também de serviços de creche aos filhos dos profissionais de saúde. Aliás, a melhoria dos rendimentos, dos salários e, por consequência, da competitividade a nível geral, está também bem patente no acordo recentemente alcançado na concertação social e que irá refletir-se no aumento do salário mínimo para 760 euros, no aumento do subsídio de alimentação, no aumento do trabalho suplementar, na redução da carga fiscal sobre o trabalho, sendo que se prevê até 2026 haja um efetivo aumento do que diz respeito ao salário mínimo de 20,7%. O que, a par do apoio às famílias que está já em curso, permitirá, em conjunto, reduzir significativamente o impacto da inflação e, até no que diz respeito aos rendimentos mais baixos, permitir alguma folga com o consequente aumento do poder de compra. Por fim, é evidente que não estamos no melhor dos mundos, é uma realidade, mas também estamos muito longe de estar no pior dos mundos. Diria até, comparando com muitos sistemas de saúde de países ditos mais desenvolvidos que o nosso, no domínio da saúde estamos manifestamente à frente, o que se reflete, obviamente, nas condições dadas aos seus profissionais, que ainda que reconheça que efetivamente poderão ser melhoradas, irão sê-lo certamente de forma continuada e faseada, conforme, aliás, se prevê no próximo Orçamento de Estado. E por isso vos deixo aqui a pergunta relativamente às condições e à previsão que é feita no Orçamento de Estado e do qual, com certeza, já terão alguns de vós conhecimento, se efetivamente reconhecem que alguns dos problemas e dos anseios que aqui nos vieram trazer não irão ser resolvidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. A palavra ao Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, por favor. 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a todos os deputados, e um cumprimento muito especial às associações e aos sindicatos representativos dos profissionais de saúde. Bom, nós queríamos começar por dizer que nos associamos perfeitamente a este requerimento do PSD, que faz todo sentido. Pena que um requerimento apresentado a 11 de abril, penso, só hoje fosse levado à discussão, vários meses depois, um assunto com esta pertinência e com a agravante de ser em cima da discussão do Orçamento de Estado. Portanto, sabendo nós que em cima do Orçamento de Estado pouca margem de manobra há e muito menos margem de manobra existe quando se trata de discutir um orçamento com um governo que tem maioria absoluta. Eu ouvi atentamente o que disse o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, em que apelava a esta negociação, e eu gostava muito que essa sua reivindicação fosse possível. Infelizmente, não é. Não é, e se os senhores estiverem atentos, percebem que propostas de enorme valia no orçamento para 2022 não tiveram aceitação. Portanto, por parte do Chega, nem é preciso falar que das 300 e qualquer coisa propostas, nenhuma foi aprovada. Do PSD e de outros grupos parlamentares, propostas com grandes valias também, foram recusadas por esta maioria absoluta. Portanto, todas as propostas que nós possamos fazer para melhorar as vossas condições é chover no molhado, permitam-me a expressão. E mais me custa ouvir por parte do Sr. Deputado do Partido Socialista esta campanha que fez agora aqui
com o devido respeito, não passa de campanha dizer que vocês têm salvaguardados neste orçamento condições que vão melhorar a vossa vida. Vão-me desculpar, mas se isto não é brincar com quem trabalha, não sei o que estamos cá a fazer. De qualquer das formas, o Grupo Parlamentar do Chega compromete-se a continuar a defender, e desde já um agradecimento em nome do Grupo Parlamentar e em meu nome pessoal, a todo o trabalho extraordinário que os vossos profissionais, que vocês representam, têm feito pela população portuguesa. E por aí nós vamos continuar a apresentar propostas, vamos continuar a defender todos os interesses do setor, mesmo sabendo que essas mesmas propostas serão recusadas por esta maioria, mas que será do conhecimento público. Propostas com valia que visam realmente melhorar as condições dos profissionais que os senhores representam, mas também que põem em causa a população portuguesa ao não serem aceites essas condições de melhoria. Portanto, a opinião pública depois encarregar-se-á de julgar estes chumbos no orçamento. De relembrar que no passado dia 19, o Sr. Ministro da Saúde disse que ia iniciar a ronda de audição aos sindicatos. Sobre isto, eu gostava de colocar duas questões. Já foram convocados pelo Sr. Ministro para essas audições? Não. Então, deixemos as perguntas seguintes, porque já não têm fundamento de ser feitas. Essa era a resposta que eu esperava, mais uma promessa que não foi cumprida. Posto isto, gostava de vos colocar também outras questões. 1000 chamadas para o INEM que esperaram mais de 1 hora por uma ambulância. A falta de técnicos, mais uma vez os técnicos de emergência pré-hospitalares, chamados aqui, portanto, dada a importância que têm para salvar vidas, e todos nós sabemos, com um ordenado miserável, e que, volto a dizer, nenhuma proposta tiveram no Orçamento de 2022 e o Orçamento de 2023 mantém-se da mesma forma. Eu pergunto, na vossa opinião, qual é a razão para isto acontecer? Já deu aqui uma explicação, e eu por acaso trazia essa questão também, qual o motivo pelo qual abrem concursos e não há candidatos? Aqui está provavelmente a explicação. E outra questão também muito simples que ocorreu no meu distrito. Uma viatura, uma VMER, a caminho de uma ocorrência, perdeu uma roda. Ficou sem uma roda. Em Braga, isto aconteceu em Braga. Eu pergunto-vos, há condições de segurança para as VMERs e para as ambulâncias circularem com toda a segurança que necessitam? Essa é a questão. Outra questão que eu gostaria de vos colocar. Está a decorrer hoje uma greve dos farmacêuticos. Presumo que os sindicatos estejam solidários com essa mesma greve. O que eu vos pergunto é, mais uma vez, o Sr. Ministro, no âmbito das audições que prometeu, sabia de antemão da existência desta greve. O que é que foi feito por parte do Ministério para que esta greve não ocorresse? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento, obviamente, todas as entidades aqui presentes e agradeço a vossa presença. Em primeiro lugar, gostava de agradecer, de aproveitar também esta oportunidade para, acima de tudo, agradecer nas vossas pessoas a todos os profissionais de saúde que representam, pelo empenho que têm todos os dias e principalmente por estes últimos 2 anos que foram muito complicados, em que de facto todos os profissionais de saúde foram sujeitos a um esforço quase sobre-humano para resolver e para corresponder às necessidades da população neste tema que nos afetou a todos, e por isso eu gostava de aproveitar esta oportunidade para, em nome da Iniciativa Liberal e em meu nome pessoal, agradecer este esforço.
Depois, relativamente ao tema de hoje, nós concordamos com o PSD quando afirma no requerimento para esta audição numa altura em que os profissionais de saúde estão a ser extremamente sobrecarregados, que está na altura de fazermos um balanço sobre o ponto de situação em que nos encontramos. Já aqui falaram de alguns pontos de descontentamento e de algumas das reivindicações que têm vindo a fazer. Portanto, a minha pergunta tinha a ver com o que é que vos tem sido respondido nesta fase pelo Governo, qual é o ponto de situação das várias negociações, das várias reivindicações, se já reuniram, ia perguntar se já tinham reunido com o Sr. Ministro da Saúde, mas já percebi que não. Portanto, daqui não existem grandes desenvolvimentos. Mas neste ponto, gostava de vos perguntar qual é a vossa expectativa sobre este novo Ministro da Saúde, tendo em conta que é médico, que teoricamente terá uma maior capacidade de compreender os problemas mais ligados ao setor da saúde, porque sabíamos que anteriormente essa capacidade muitas vezes não existia. Portanto, pergunto-vos qual é a vossa expectativa para o futuro. Depois, gostava de vos perguntar sobre algumas das iniciativas legislativas que têm sido apresentadas, nomeadamente gostava de vos perguntar sobre o novo Estatuto do SNS e a regulamentação da direção executiva, se acham que esta nova arquitetura do SNS pode vir a responder melhor às várias necessidades e se dá resposta às vossas preocupações. Depois, relativamente ao Orçamento de Estado, se responde às vossas expectativas e gostava que nos deixassem aqui quais são as vossas principais propostas de melhoria para o Orçamento de Estado. É verdade que de facto já estamos numa fase bastante avançada, esta audição de Estado decorrer numa fase bastante avançada do processo, mas tudo o que nos puderem deixar será extremamente relevante. Depois, mais especificamente, entrando em alguns temas, eu gostava de perguntar sobre os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, que, de acordo com o Orçamento de Estado, existe uma pretensão de serem internalizados dentro do SNS. Portanto, o que eu queria perguntar é se o SNS tem capacidade para fazer esta internalização, se tem capacidade de assegurar o acesso atempado à realização de exames e se consideram, pura e simplesmente, que faz sentido ou se as coisas estão a funcionar. Porque, como todos sabemos, mesmo que existisse esta capacidade financeira, nós sabemos que não é só pôr equipamentos nas instituições de saúde, precisamos de pessoas e sabemos que as pessoas são o bem mais escasso neste momento no SNS. Portanto, pergunto-vos se existem profissionais capacitados em número suficiente para que estes equipamentos funcionem corretamente e com a eficiência que devem ter. Porque, e a este propósito, nós já ouvimos aqui o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, que considera que o SNS, por exemplo, no caso das análises clínicas, não há pura e simplesmente capacidade para internalizar, porque não há recursos humanos nem tecnologia suficiente para dar resposta adequada. Por isso, peço-vos que falem um bocadinho sobre este tema para perceber qual é a vossa percepção. Depois, sobre o tema da emergência médica, que é incontornável, como sabem, o Sr. Presidente do INEM, apesar de não negar algumas dificuldades, passa sempre a mensagem positiva que está tudo bem e que genericamente está tudo bem e que se está a fazer tudo para resolver os problemas que existem. E neste sentido, pergunto que diligências concretas têm visto da parte do INEM e da sua direção executiva para resolver os problemas, porque obviamente continuamos a ter notícias de falta de resposta e de falta de capacidade de resposta, desde ambulâncias paradas por falta de equipamento ou por falta de pessoas, da pouca atratividade da carteira, da taxa de abandono. Portanto, queremos perceber o que é que está ou não está a ser feito relativamente a este tema. Para terminar, estou mesmo a terminar, relativamente aos bombeiros, queria perceber qual é o ponto de situação do pagamento dos valores ao quilómetro dos transportes não urgentes, se este tema está resolvido ou qual é o ponto de situação. Pronto, despeço-me só a agradecer, eu vou já agradecer as vossas respostas, eu tenho que assistir posteriormente porque tenho outro compromisso à mesma hora que tenho que estar, mas gostava de vos agradecer novamente a vossa presença e as vossas respostas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, por favor. Boa tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar as entidades aqui presentes hoje, nossos convidados. Pedir desculpa por não ter estado presente na fase inicial, tendo em consideração os compromissos que temos, tanto a decorrer em simultâneo tantas comissões e grupos de trabalho. E lamentavelmente não pude assistir a esclarecimentos prévios que já prestaram e, nesse sentido, se alguma das questões que eu colocar aqui
acabar por já ter sido esclarecida, peço desculpa por o fazer. Nós estamos, de facto, tal como estávamos há uns anos, quando este requerimento há uns meses, quando este requerimento foi feito, à beira do Orçamento do Estado. E bem dizíamos nós, o PCP, na altura, como dissemos em 2021, que o Orçamento do Estado que estava em cima da mesa não resolvia os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Para nós foi central aquilo que era a questão da resposta que era necessária ser dada, desde logo a nível do Orçamento do Estado. E não tendo sido dada essa resposta, verificou-se de imediato o quanto nós tínhamos razão, tendo em consideração aquilo que veio a decorrer durante o ano 2022, nomeadamente o que tem a ver com as dificuldades de resposta e, principalmente, colocando em causa o acesso da população aos serviços de saúde. É evidente que nós entendemos que temos de ter muito cuidado, e eu alerto sempre, mas sempre para este discurso, o discurso da degradação do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que ter, de facto, a capacidade de identificar as dificuldades, identificar os problemas e também propor as soluções para a sua correção e não, como outros aqui fazem, daquilo que eu já pude ouvir, identificar esses problemas para poderem dizer não, este não nos serve, vamos lá a outra opção, e que naturalmente a outra opção é a escolha pelo privado. Ora, nós somos defensores do Serviço Nacional de Saúde e acredito que aqui os aqui presentes também serão defensores do Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que nós temos assistido no nosso Serviço Nacional de Saúde é que o Serviço Nacional de Saúde é financiador do privado. Grande parte do orçamento do Estado, ele acaba por ser uma tábua de redundância na direção desse financiamento para o orçamento dos grupos privados da doença. E aqui nós, o Serviço Nacional de Saúde, deveríamos ter em atenção e em consideração aquilo que faz a diferença, que é a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde tem de corresponder às expectativas dos profissionais, nomeadamente com carreiras e salários justos. E é aqui que se coloca. Nós temos defendido, naturalmente, que defendemos que a estrutura representativa dos trabalhadores, nomeadamente os seus sindicatos, é quem em melhores condições está para negociar junto do Governo aquilo que são carreiras justas, não carreiras impostas, como foram a muitos. Não preciso de ir falar das questões dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, dos enfermeiros, de muitos que foram impostas carreiras com uma aprovação unilateral de uma carreira que não serve aos profissionais. Muitas carreiras têm 2, 3 anos e já não servem. Uma carreira que sirva menos de 10 anos é uma carreira que, de facto, não correspondeu àquilo que é as necessidades dos profissionais que deveria servir. E, nesse sentido, a primeira questão que coloco é, de facto, se o Governo, comprometido, como já disse publicamente, já iniciou algum processo de revisão das carreiras em vigor, nomeadamente com aquilo que é a necessidade de valorização das carreiras. A questão salarial é uma questão central e, naturalmente, estando a falar do Serviço Nacional de Saúde, nós temos defendido uma medida que é fundamental e aquilo que nós colocamos ela é necessária porque os profissionais assim a pedem e porque os serviços também a pedem, que é a dedicação exclusiva. Não a dedicação plena, mas a dedicação exclusiva. Nesse sentido, dizer que aquilo que o Governo quer é subcarregar mais os profissionais, com mais carga horária, naturalmente com indicadores de produção, para, por essa via, fazer a compensação da dedicação plena. Aquilo que nós colocamos é a dedicação exclusiva, é a exclusividade ao Serviço Nacional de Saúde que deve ser valorizada e em termos salariais, sem que tenha que haver aí, porque os profissionais de saúde também por essa via podem ter carreira valorizada, assim como medidas de fixação em áreas carenciadas. Quando apresentámos a nossa proposta, ela foi muito clara. Está lá paramédicos, enfermeiros e outros profissionais que venha a ser necessário, porque não deve ser só exclusiva de um ou outro grupo profissional, mas sim em função das necessidades de fixar em exclusividade aqueles profissionais. Nós temos hoje, até nas grandes áreas metropolitanas, determinados profissionais que não se conseguem fixar. Aliás, também perceber da vossa parte se tem informação relativamente a profissionais de saúde que saem não só para o privado, mas que muitos deles até abandonam a profissão que têm para ir para outra profissão.
Esta é uma preocupação muito grande, porque quando nós olhamos para o orçamento do Estado, vimos que 2,9% de aumento do gasto com pessoal e vimos 3,7% de aumento com a aquisição de bens e serviços. Isto não é só indústria farmacêutica, é também não ter capacidade, porque muitas das áreas nós não precisamos de meios tecnológicos excepcionais. E temos muita gente formada. Psicologia. Quantos jovens nós não temos saído das nossas escolas, que temos bastante, a formar psicólogos e não conseguem encontrar um local, um posto de trabalho? Muitos deles... Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para terminar, Sr. Presidente, muitos deles acabam por optar por outras áreas que não têm nada a ver com a sua formação, quando poderiam estar fixados no Serviço Nacional de Saúde a atender os nossos jovens, as nossas crianças e a nossa população. Por isso quero, Sr. Presidente, para terminar, agradecer a vossa presença aqui. Naturalmente que nós temos muitas dúvidas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. Quando o Governo diz, Sr. Presidente, só dizer isto, quando o Governo diz que aumentou em cerca de 30 mil o número de profissionais de saúde, nós não nos podemos esquecer, senhores deputados, que em 2015 nós tínhamos a parte significativa dos profissionais no Serviço Nacional de Saúde a 40 horas e que passaram para as 35 horas e, na verdade, isso reflete-se num aumento de profissionais de saúde não mais de 17 a 18 mil profissionais de saúde. Praticamente metade daquilo que é anunciado pelo Governo, porque uma coisa é ter 150 mil trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde em 35 horas, outra coisa é tê-los mesmos 150 mil a 40 horas. E o que nós defendemos é um horário de 35 horas e, por essa via, naturalmente, tem que ser dotado de mais profissionais de saúde para a redução da carga horária. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dei-lhe quase 100% do tempo a mais. Muito bem. Vamos então à última ronda. Eu voltaria a chamar as organizações. Com certeza tomaram boa nota das perguntas, das dúvidas, das questões que foram aqui colocadas. Disporão de 3 a 4 minutos cada uma. Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas diagnóstica e terapêutica, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado também pelas questões. Eu começava pela ordem que nos foram colocadas, nomeadamente aqui pelo Partido Socialista, através do Sr. Deputado, e dizer que, obviamente, o reforço do Serviço Nacional de Saúde, o reforço dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, uma melhor resposta por parte daquilo que são os serviços públicos, tem havido, por parte do Governo, e não posso deixar de dizer, tem havido um crescimento relativamente a isso, nomeadamente no investimento. Veja-se o Orçamento de Estado. Agora, a questão é que não é suficiente. Foram colocadas aqui diversas questões e, relativamente àquilo que é a carreira que nós representamos, quando nos coloca a questão da Lei do Orçamento de Estado, não vou repetir o número que já foi aqui hoje várias vezes dito, se o investimento é suficiente para as carreiras, não nos parece que seja, pese embora não termos ainda escalpelizado do ponto de vista económico, até porque às vezes não é fácil fazê-lo, porque não sabemos também o que é que vai acontecer, porque há uma série de compromissos assumidos por parte do Governo, nomeadamente com diversos grupos profissionais de saúde, de incremento das suas carreiras, nomeadamente para 2023. E, portanto, não nos parece que este valor seja suficiente. Além de que, quando se fala em valorizar carreiras, e quando há bocado terminei a minha intervenção, estava a falar naquilo que foi o acordo assinado ontem e volto a dizer, a carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica vai ser uma carreira que vai ter o seu nível de entrada abaixo daquilo que são os técnicos superiores do regime geral. E nós achamos que isto é inaceitável. Nós não podemos dizer que estamos a valorizar carreiras, nomeadamente na área da saúde, e depois temos uma carreira, pelo menos a dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, desconhecemos o que vai acontecer à carreira de enfermagem, até porque havia um processo negocial que já estava em curso, ao contrário dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, mas aquilo que sabemos e daquilo que foi assinado ontem é que os TSDTs vão ter o início da sua carreira a partir de 2023 52 euros abaixo daquilo que é o regime geral da administração pública e as restantes carreiras especiais
salvaguarda a questão da enfermagem, que me parece, a não ser que a nível das negociações com o Governo, essa parte já esteja salvaguardada. Portanto, para nós, a questão, isto é uma reivindicação clara. A toda a hora e todo momento estamos a chegar ao sindicato, os colegas a perguntarem-nos, mas vamos mais uma vez ser prejudicados numa situação que o Governo decidiu para todos e deixa de fora carreiras como a nossa? Portanto, isto para nós é uma interrogação extremamente importante. Depois, relativamente aos restantes grupos parlamentares, nomeadamente ao Sr. Deputado do Grupo do Chega, como já percebeu, não fomos de facto ainda convocados para nenhuma reunião no Ministério da Saúde. O documento que vos vamos deixar e que podem todos depois consultar é uma das nossas preocupações e, obviamente, com uma série de questões. Relativamente à greve dos farmacêuticos, nós não representamos farmacêuticos, mas respeitamos todas as greves de todos os trabalhadores, quaisquer que eles sejam, não é da nossa responsabilidade. Do ponto de vista daquilo também que foi colocado pela Iniciativa Liberal e sobre aquilo que são as propostas do Governo e quais são as nossas expectativas futuras, nós continuamos a acreditar que vai haver, de facto, por parte do Governo, digamos, cumprir aquilo que tem anunciado, nomeadamente para as carreiras na área da saúde. Ou seja, negociar a revisão das carreiras e responder àquilo que são as reivindicações, nomeadamente também, penso eu, e é extremamente importante, que às vezes parece que a saúde é só médicos e enfermeiros. Não, nós estamos cada vez mais a falar em equipas multidisciplinares, temos que ter em atenção todas as carreiras, quaisquer que elas sejam, não são só carreiras de nível 3 na administração pública, temos que olhar para todas as carreiras, já hoje aqui o foi dito por outros representantes dos sindicatos. Estatuto SNS e regulamentação, obviamente temos também, está no papel que vamos entregar, temos algumas dúvidas, mas gostava só de deixar aqui uma coisa relativamente à internalização dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica. Está no programa do Governo, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários, a passar a haver uma resposta a nível dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, mais, digamos, naquilo que são a resposta, para nós não continuarmos sempre, isto parece que é um fado português, andamos há décadas a dizer que vamos apetrechar os cuidados de saúde primários para eles poderem responder, nomeadamente a nível dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica, e aquilo que nós esperamos, honestamente, é que isso aconteça, porque só assim é que nós vamos conseguir tirar a pressão sobre as urgências hospitalares. Muito obrigado. E, portanto, também terminava mesmo só, Sr. Presidente, que há capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde. Agora, obviamente, precisamos de mais meios, nomeadamente recursos humanos, para poder dar mais resposta a nível dos MCDTs e não estarmos todos os anos a aumentar aquilo que é a fatia que contratualizamos no privado. Por último, mesmo, revisão de carreiras, salários, exclusividade, obviamente, achamos que são matérias que não devem ser só para um grupo profissional, têm que ser para todos os grupos profissionais. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado. Sindicato dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutico. Aqui ainda há uma segunda ronda e possivelmente terão ainda mais um minuto para poder falar. Tentando responder a todas as questões aqui levantadas, e começava aqui pela pergunta do PS, que se reconhecemos que o PS vai resolver os problemas. Ontem, o que levou o Sindite, que pertence à FESAP, a assinar o acordo, é a esperança de que efetivamente isso vai acontecer. Com grande dificuldade conseguimos incluir no acordo de que as carreiras de nível 3 também, e especiais também iriam ser revistas, e nós queremos acreditar na boa-fé e na palavra do Governo. Portanto, outra coisa não seria de esperar. Agora, se vamos conseguir resolver todos os problemas, não sei. O que eu espero, efetivamente, e daí o ter assinado, senão não o teria feito, é de que creio que o Governo seja pessoa de boa-fé e que cumpra a sua palavra. Se não o cumprir, tal como é óbvio, sindicatos farão também a sua parte e, como é óbvio, traremos para a rua quem for necessário trazer, porque acreditamos na boa-fé negocial e é isso que faz um sindicato sempre que vai para uma mesa negocial, é exatamente isso, é acreditar de que do outro lado da mesa o interlocutor é capaz de negociar e daí
chegarmos a acordos e, neste momento, em pouco tempo, já assinei 2. Um pela UGT, na concertação social, e outro pela FESAP, em relação à função pública. Em relação à greve dos farmacêuticos, também o meu colega já tinha esclarecido que nós não representamos farmacêuticos, mas, como é óbvio, apoiamos todos os colegas que estão em representação de profissionais e que marcam greve legítimas. O Will fez aqui um conjunto de perguntas, tentava responder exatamente a 2 ou 3 coisas. O que tem o Governo respondido aos sindicatos? Nada, porque não temos tido reuniões, tivemos uma reunião que havia de haver qualquer coisa, entretanto a Ministra cai e, como sempre, como nós da saúde somos os outros, são sempre os últimos em qualquer governo a ser ouvidos e dar início a processos negociais, o que acontece é que o tempo dos ministros nunca chega para nós. E já é assim desde 99. Portanto, nós já estamos habituados. E o que é que o Governo tem respondido aos sindicatos? Nada, porque ainda nem falou connosco. Em relação às expectativas, em relação ao Ministro da Saúde, eu tenho sempre todas as expectativas. O facto de ele ser médico ou outra coisa qualquer, ele é Ministro. E, como tal, tem que responder aos sindicatos e responder aos seus trabalhadores à medida e à dimensão do cargo que tem. Se não tiver, eu como cidadã e todos nós aqui, da próxima vez que formos às urnas, daremos a nossa opinião nesse momento, e é nesse momento que todos nós, cidadãos, temos a capacidade de fazer, através do nosso voto, a penalização ou o apoio a que o Governo for. Em relação ao novo Estatuto do SNS, bem, isso aí dava outra conversa de outra reunião de comissão, porque efetivamente nós não nos revemos muito no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. E vou dar aqui só um pequeno exemplo. Os técnicos de saúde ambiental estão nas autarquias, estão na saúde ambiental, estão na saúde pública. E o que é que tem em relação ao Estatuto? Morreram, desapareceram, não constam, como profissionais com o maior número de representação de elementos nesses setores, não tem lá uma única palavra sobre eles. Tinham e desapareceu. Portanto, isto é um dos exemplos, que poderia aqui dar muitos, mas, como disse, eu acho que isso faria uma outra reunião. A internalização dos MCDTs. Já o Luís já tinha dito, realmente é algo que atravessa já há mais de 20 anos que se ouve disso, ou para mais, de que é necessário dotar de meios complementares básicos o Serviço Nacional de Saúde nos cuidados básicos. Porque, assim, os cidadãos vão para a urgência, as urgências muitas vezes são o caos que estão, porque tem que dar, o cidadão precisa de uma resposta para uma situação que precisa de um médico, não sendo uma situação emergente ou altamente urgente, que justifica uma urgência de um hospital central, mas precisa de uma resposta do médico. Se não a tem, se o próprio médico não tem uma simples análise, não tem um simples raio-x, logicamente também não consegue fazer o diagnóstico. Por isso é que nós somos meios complementares de diagnóstico. É para complementar o diagnóstico e para o fundamental. Sem isso, eu também digo que se fosse médico também mandava tudo para o hospital. É melhor por excesso do que por defeito. Portanto, é básico. Há anos que a gente anda a dizer isto. Os meios complementares nos serviços de saúde básico é fundamental e portanto, é uma coisa que não é novidade de agora e já uma promessa de há muitos governos e há muitos anos. Muito obrigado. Tinha só uma pequenina coisa. Vai ter mais um minuto. Pronto, é só em relação ao PCP que fala das 40 horas e 35. Queria só lhe dizer que tinha que haver um aumento de 14% no número de trabalhadores. Muito obrigado, muito obrigado. O Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos. Faça favor. Do Serviço Nacional de Saúde. E também espero que haja da parte do Governo um estatuto de política do medicamento eficiente que faça com que não haja, portanto, falta de medicamentos nas farmácias. São prejudicados os utentes, nomeadamente os mais idosos, se bem que reconheço também que houve, portanto, uma melhoria no acesso ao medicamento, nomeadamente a baixa de preços dos medicamentos genéricos, mas também se torna irreversível porque há medicamentos a custar, desculpe o termo, mas o preço de uma pastilha elástica. Portanto, espero bem que o Governo também reveja esses preços que
também as farmácias, neste caso estou-me a pôr na outra parte, mas realmente também precisam da sua rentabilidade. Também aqui foi falado, também representamos os técnicos de diagnóstico terapêutico do setor privado, obviamente que há falta de analistas clínicos, porque o vencimento destes profissionais são 800 euros e a contratação coletiva está congelada há 10 anos, as associações patronais não querem de forma alguma bater com os sindicatos, nem no Ministério do Trabalho, e estes profissionais encontram-se agora com uma situação de desemprego, quer dizer, foi um bocado como descartável, foram utilizados na pandemia, deram o seu melhor e o seu contributo e agora são ameaçados com o despedimento coletivo e outras formas de despedimento. No fundo, penso que o Serviço Nacional de Saúde terá de ser defendido, nós obviamente que defendemos, e que da parte do Governo também não temos qualquer convite para reunir, expor os nossos problemas, inclusive aquela matéria de regulamentação dos turnos das farmácias, fomos recebidos 2 vezes pelo Ministério do Trabalho, entretanto houve a mudança de ministro e até à data não tivemos qualquer, portanto, feedback sobre, portanto, o fomos lá expor. Neste momento, Sr. Presidente... Muito obrigado. Muito obrigado. A Associação dos Trabalhadores dos Serviços Gerais de Saúde, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas aqui referir-me àquilo que eu ouvi ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que falou da nova carreira de técnico auxiliar de saúde, que me congratulo e que agradeço, e que pedia que nos ajudasse, porque como deputado e estando inserido num grande partido e do partido do Governo, nos ajudasse a chegarmos ao ponto final, isto é, à carreira técnico auxiliar de saúde, que se justifica. E para provar um pouco mais de porque é que como se justifica, eu tenho aqui rapidamente o que aconteceu à carreira dos serviços gerais na saúde. Em 1980 tínhamos um decreto, que era o 109, que regulamentava a carreira dos serviços gerais, onde estava uma carreira devidamente estruturada, com categorias, com escalões, uma carreira que era mista. Porquê? Porque dava hipótese aos trabalhadores de se promoverem quer na horizontal, quer na vertical. Por isso é que era considerada uma carreira mista. Mas em 92, este documento foi revogado e passou a vigorar o 231 de 92, que trazia apenas e só 2 grandes diferenças. Primeiro, foi o acabar com algumas categorias nas instituições de saúde. A segunda, porque criava uma nova, na carreira dos auxiliares de ação médica, a carreira de auxiliares de ação médica principais, o que dava hipótese de promoção, e como sabem, as promoções trazem aquilo que todos nós, penso eu, gostamos muito, que é o dinheirinho ao fim do mês. 7 anos depois, é feita uma alteração terrível. Eu digo terrível porque, na nossa opinião, e eu sei que não foi só esta carreira que foi atingida, foram todas, mas eu falo para a nossa, que é aquela que nós defendemos. Saiu a lei 12A. Foi um autêntico terremoto em termos de carreiras. E nós sentimos na pele isto. Deixamos de ter carreira, e eu um bocado referia naquilo que disse, que não queremos continuar a ser pau para toda a obra, e foi esta alteração feita pela Lei 12A que nos tornou pau para toda a obra. Isto porquê? Deixou de haver categorias. Passou a haver uma categoria única, assistente operacional. Um assistente operacional na saúde é igual a um motorista de uma Câmara Municipal. É igual a um senhor, com todo o respeito, anda na recolha do lixo. Isto não é carreira, não é nada. É nitidamente aniquilar aquilo que existia. Por isso é que defendemos a criação da nova carreira. Porquê? Nós não queremos que as instituições de saúde continuem a recrutar nos mercados municipais pessoal para vir trabalhar para os hospitais ou para os centros de saúde. Nós queremos que estes profissionais, quando tiverem hipótese de ingressar no Serviço Nacional de Saúde, tenham uma formação inicial como qualquer outra carreira.
Formação inicial que lhe dá conhecimentos para poder exercer essas funções num hospital. E isto vem beneficiar quem? Beneficia os funcionários, porque se sentem importantes, promovidos, sentem-se bem naquilo que fazem, vem tornar os doentes, ou fazer com que os doentes acreditem mais naquilo que lhe é feito nas nossas instituições, e até os outros profissionais que trabalham lado a lado com eles sintam que têm ali gente que podem ajudar em determinadas situações porque têm uma determinada formação. Porque recrutar pessoas que nunca entraram no hospital, pelo menos em termos de trabalho, dar-lhe uma farda e dizer agora vá para ali e tratar daquele doente. Isto é, desculpem a expressão, mas isto é uma atitude de terceiro mundo. Ou quarto, não sei se será terceiro ou quarto. Portanto, o que eu peço a todos os deputados aqui presentes é que nos ajudem e quem melhor do que vocês nos podem ajudar é que esta carreira realmente seja uma realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Srs. Deputados, pelas perguntas todas bastante pertinentes. Eu vou tentar ser mais objetivo. Algumas das perguntas são comuns. Eu não vou repetir as respostas. Sr. Presidente, vou tentar responder a todas. Se ultrapassar uns segundinhos, peço já desculpa. Objetivamente, Sr. Deputado Complementar do PS, se o Orçamento de Estado responde aos anseios dos técnicos de emergência pré-hospitalar, e aqui foco-me apenas na carreira de técnico e não na resposta que dá aos cidadãos no global do Orçamento, efetivamente não responde. Ao contrário de orçamentos anteriores, os dois últimos, por exemplo, onde se previa, inclusive, que o INEM estivesse obrigado via orçamento a contratar técnicos, este não omite o INEM, os técnicos de emergência pré-hospitalar, e assusta-nos um pouco, porque através das atualizações, e muito bem nada contra elas, salariais nas carreiras de assistente técnico e de técnico operacional, que nos ultrapassam ainda remuneratório na base da carreira, se até aqui já havia fuga da carreira de técnico de emergência hospitalar para estas duas, que não eram melhor remuneradas agora, tememos que a fuga possa ser maior e que o abandono possa ainda aumentar. Respondendo diretamente ao deputado do Chega, não, ainda não fomos convocados para reunião com o Sr. Ministro, pese embora no primeiro dia útil, a seguir esta tomada de posse, tenhamos solicitado com caráter de urgência essa audiência. Reforçámos no dia 19 deste mês, quando anunciámos um pré-aviso de greve ao trabalho extraordinário a partir do dia 8, mas efetivamente ainda não tivemos resposta. Contudo, não é tarde e estamos muito a tempo ainda de corrigir e até de evitar a greve. Se for caso disso, seria um gosto para nós fazê-lo, era sinal que tínhamos resposta às nossas reivindicações. Relativamente à segurança das viaturas, pois é público hoje que uma boa parte do parque de viaturas do INEM tem, para além da elevada idade, tem uma elevada quilometragem, perfeitamente desajustado às exigências dos meios de emergência médica. Dizer-lhe que em muitos países europeus, e não só, viaturas com a idade e quilometragem que o Instituto Nacional de Emergência Médica apresenta já não estão ao serviço e são retiradas de serviço, e muitas estão vendidas depois para Portugal, que outras organizações acabam por adquirir. Não, de todo, não existe. Essa história da viatura médica ficou sem roda, é verdade. Ou foi também público a semana passada que um técnico foi hospitalizado por uma intoxicação por monóxido de carbono porque entraram gases para a célula sanitária. Ontem mesmo em Lisboa aconteceu uma situação semelhante, mas um técnico foi hospitalizado nas mesmas circunstâncias. Portanto, Norte e Sul não são todas, obviamente. O parque de viaturas, uma parte dele foi renovado recentemente, mas existem ainda muitas com elevada idade e elevada quilometragem não adequadas para o serviço. Retribuindo o agradecimento da Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, da Joana Cordeiro, e este agradecimento que me esqueci de fazer na primeira intervenção, a todos os Srs. Deputados, reconhecendo o reconhecimento, e passo a expressão, que tiveram connosco durante o combate à pandemia, quer na aprovação por unanimidade do prémio aos profissionais de saúde que estavam na primeira linha de combate à pandemia, mas também no subsídio de risco Covid que nos atribuíram, que foi muito bem-vindo. Fica aqui o agradecimento público aos Srs. Deputados. Expectativas com o Sr. Ministro da Saúde por ser médico, pois não são diferentes dos antecessores que não eram médicos. Expectativas estão elevadas. O atual Ministro da Saúde esteve
no início da discussão técnica da carreira, melhor, da discussão que vai dar origem à carreira de técnico de emergência pré-hospitalar, portanto, conhecerá bem a carreira, terá todas as condições para encontrar as melhores soluções, apoiado por todos os seus deputados e pelas vossas propostas. A deputada Joana Cordeiro questionou também sobre se o Presidente do INEM, que diligências teria tomado já para dar resposta aos técnicos. Pois bem, ao contrário do que ele disse na última vez que veio à Comissão da Saúde, esta Comissão de Saúde, está muito mais ao seu alcance do que aquilo que ele transmitiu e há muito mais para além do índice remuneratório, que, no nosso entender, é o principal com necessidade de revisão urgente. A forma como o INEM... Primeiro, a campanha de marketing que o INEM faz, tentando esconder um pouco o real estado em que ele se encontra, e só porque nós começámos a denunciar algum tempo esta parte, é que hoje é de conhecimento público, porque senão ainda não seria, não ajuda nem contribui para que os senhores decisores políticos com capacidade de propor e de aprovar as leis que representariam as necessárias mudanças, efetivamente esta omissão do real estado em que o Ministério Médico se encontra não ajuda a que vocês, os seus deputados, tenham real conhecimento do Estado. E também a forma como trata os trabalhadores, nomeadamente desrespeitando direitos laborais, e dou-vos alguns exemplos: estrutura estudante, grávidas em horário de amamentação, licenças parentais. O INEM suprime, eu não digo diariamente, mas semanalmente, direitos a trabalhadores, através da contabilização das horas. Muitas denúncias já entraram na Inspeção Geral de Viagens de Saúde, algumas correm em tribunal. Já ganhamos uma boa parte delas quando representamos os nossos associados, o que prova que o INEM está a trabalhar mal. É necessária uma fiscalização e escrutínio vosso também, não só do Governo, mas também da Assembleia da República, para que o INEM possa, de alguma forma, tratar e respeitar e valorizar mais os seus trabalhadores. Muito obrigado. Só mais um bocadinho. Só mais um bocadinho, desculpe. Faça favor. Relativamente ao resto das soluções, são mais 2 segundos, Sr. Presidente. E tínhamos iniciado já conversações com o anterior Secretário de Estado de Junta da Saúde, que se tinha comprometido na legislatura anterior a incluir a nossa carreira nas que iam ser revistas na área da saúde. Nesta nova legislatura, a Sra. Ministra da Saúde, muito receptiva às nossas reivindicações, comprometeu-se a agendar brevemente reuniões connosco para iniciar a revisão do índice remuneratório e também o processo de negocial de revisão da carreira. Entretanto, saiu. Aguardamos serenamente que o Sr. Ministro nos receba. Estamos muito a tempo de corrigir e de melhorar muitas das nossas reivindicações. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. Faça favor. Muito obrigado. Eu sinto-me um bocado aqui outside, não é? Porque a maior parte das questões são mesmo referentes ao Ministério da Saúde. O que é um facto é que aqueles que nós representamos, neste caso os bombeiros, o Ministério da Saúde faz contratualização, muitas vezes com as associações humanitárias, não é? Requer serviços externos à sua área, neste caso a pré-hospitalar. Já verificámos, do ponto de vista do próprio Ministério, tem dificuldade em ter meios. E, no caso destes serviços que solicita, eu devia ser mais assertivo, ter uma fiscalização maior também e ter alguma exigência às equipas que contratualiza com associações humanitárias e com outras entidades, mas também dando-lhes meios e mecanismos que possam prestar um serviço melhor. A Sra. Deputada da Iniciativa Liberal falou relativamente ao valor do pagamento de transporte de doentes, se não estou em erro. Eu julgo que este assunto é mais com a Liga dos Bombeiros Portugueses, que é a entidade representativa, mas de acordo com algumas informações que nós vamos recolhendo, que nós reunimos bastante e falamos com muitos presidentes de associações, o valor, se não estou em erro, neste momento ronda entre o 0,56 e 0,50 ao quilómetro, e pelos dados que nos têm sido passados, a nível de transporte de doentes e o valor efetivo que garantia a sustentabilidade das associações humanitárias que prestam este serviço devia rondar os 0,80 cêntimos o quilómetro. Logo aqui temos um desfazamento muito grande e é por isso que ouvimos muitas vezes dizer que em algumas associações humanitárias e no setor, muitas vezes estão a financiar o Ministério da Saúde a nível do transporte de doentes. Volto a frisar, isso falou-se aqui no subsídio de risco Covid, quando houve agora
esse apoio a várias profissões e a várias entidades que fizeram parte. Os bombeiros foram excluídos e fizeram milhares de serviços a nível nacional e não foi tido, quer pelo Governo, nem na Assembleia da República, qualquer perspectiva de valorizar, excetuando nos Açores, que foi dada essa valorização. Acho que era importante voltar a frisar isso e referir novamente que é necessário regulamentar esta atividade, nomeadamente na área do privado, onde o Ministério da Saúde, se é a entidade que superintende tudo isso, poderia emitir uma portaria ao regulamentar, articulando-se, como é óbvio, com o INEM, de forma a que quer o privado, quer o público se pudesse articular. Um outro aspecto, como nós também representamos bombeiros sapadores, nós firmámos o acordo no âmbito da FESAP, da qual fazemos parte. Também somos escolhidos, neste caso os bombeiros das carreiras especiais, só que finalmente temos um acordo que prevê uma data para o início da discussão da carreira, que anteriormente nem isso tínhamos, e pelo menos para termos uma agenda e uma perspectiva de começar a negociar a revisão dessa carreira, é nessa perspectiva e da boa-fé negocial com o Governo, que assim esperamos que venha a acontecer e espero que dê bons resultados. Obrigado. Muito obrigado. Vamos, portanto, entrar na segunda ronda. É uma ronda de 1 minuto por grupo parlamentar e 1 minuto de resposta, se houver necessidade de alguma resposta, se não, passamos à frente. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu há pouco, quando fiz aquela pergunta, obviamente não estava à espera que os senhores me dissessem que estava tudo resolvido. É claro, é natural, isso é da própria natureza das coisas. Há problemas, todos sabemos. Há dificuldades, nem sempre corre tudo bem. É como em tudo na vida. Mas os senhores foram os próprios, na sua maior parte, a reconhecer que tem sido feito um esforço no sentido de melhorar não só as condições do Serviço Nacional de Saúde, mas também as condições dos seus profissionais. Quer no que diz respeito à valorização das carreiras, quer no que diz respeito às remunerações, quer no que diz respeito aos meios que diariamente utilizam nas respectivas ações. Agora, nós não podemos, à custa de situações que vão ocorrendo, como ocorrem nas nossas vidas, fazer disso, extrapolar isso para a generalidade dos casos. Ao dizermos que saltou uma roda, houve um problema ali, que houve um problema acolá, que está tudo mal. Não me parece que se possa fazer essa generalização e, se a fizermos, não estamos, de algum modo, a contribuir para aquilo que é necessário, no sentido de refletirmos ponderadamente acerca destes problemas. Termino já, Sr. Presidente, dizendo que tem havido, por causa dessa preocupação, tem havido, até no que diz respeito ao INEM, um aumento de meios. Em 2015 tínhamos 437 meios, temos hoje, atualmente, em 2022, 537 meios. Portanto, tem havido um aumento. Houve recuperação até de parte da frota. Ao nível da revisão das carreiras, está já previsto, no que diz respeito às carreiras especiais, a partir já do final do mês de setembro e no princípio de outubro, haver já reuniões com as diversas organizações sindicais, reunindo com a estrutura das mesmas, para precisamente se poderem fazer alterações ao nível do Código de Trabalho, ao nível da proposta também da Lei da Agenda do Trabalho Digno. E em janeiro também, em 2023, já está prevista a realização de reuniões com as estruturas sindicais. Muito obrigado. Portanto, senhores, termino já, Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Presidente. Dizer-vos o seguinte, o Governo e o PS não irá prescindir dos profissionais de saúde, de modo algum, para que o Serviço Nacional de Saúde continue a funcionar e melhore cada vez mais os serviços que presta à população. Outros mandar-vos embora em determinada altura. Nós queremos que cá fique. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. Pedro Melo Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes das organizações sindicais, felicitar-vos pela forma com que defendem e representam as vossas classes profissionais.
Deixem-me dizer-vos que hoje é um dia histórico. É um dia histórico que me custa dizer, mas tenho que dar os parabéns ao Partido Socialista, porque foi no governo do Partido Socialista que conseguiu, pela primeira vez, que os farmacêuticos fizessem a primeira greve na história do SNS. Deixando para trás doentes com hepatite C, doentes com VIH, doentes transplantados, doentes oncológicos que hoje veem interrompido o circuito de acesso à distribuição e à preparação dos seus medicamentos. E porquê? Porque farmacêuticos com 20 anos de carreira, ganham hoje aquilo que ganham os farmacêuticos que entram hoje para o Serviço Nacional de Saúde. É bom que se lembrem que nos últimos 20 anos o PSD governou 4, e governou 4 em emergência financeira. Governou 4 depois de uma bancarrota que o Partido Socialista conduziu o país. E tivesse o PSD governado com a conjuntura financeira e económica com que o Partido Socialista governou nos últimos 7 anos, hoje não estaríamos a ter esta discussão. E não teríamos a ter esta discussão porque o PSD não tem medo de investir naquilo que é o maior património do Serviço Nacional de Saúde, que são os seus profissionais. Porque o PSD não tem medo de pagar o mérito. Porque o PSD não tem medo de reformar. Foi assim com os professores, foi assim com a exclusividade médica e foi assim com os centros materno-infantis. Por isso, o PSD requereu esta audição. Porque é o nosso foco ouvir as organizações sindicais. É nosso foco envolver as ordens profissionais, porque sabemos que a reforma é estritamente necessária. A reforma que o PS teima em não querer concretizar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor. Tem 1 minuto, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ter ouvido aqui as estruturas sindicais, a questão que coloco é tão simples como esta. Ouvi aqui algumas das estruturas sindicais dizerem que assinaram o acordo ainda ontem e a dúvida que nos assalta é esta. Como é que pode ter esperança uma estrutura sindical que o Governo vai cumprir? E poderia-vos dar vários casacos dessa fazenda de que temos conhecimento, que o PCP, compromissos assumidos que não foram nunca cumpridos por parte do Governo, até muitos deles vertidos no orçamento do Estado. Mas pronto, neste acordo que foi ainda ontem assinado, quero-vos colocar como é que é possível ter esperança de que um Governo vai cumprir quando princípios fundamentais para o vosso exercício da vossa atividade, como é o princípio da contratação coletiva, como é o princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador. Este Governo não quer rever estas normas de 2003, do Governo PSD-CDS, em que, através do Código de Trabalho, vê prejudicar aquilo que é a própria intervenção sindical. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixado para trás os direitos dos trabalhadores. Nomeadamente, falo de cargas horárias, suplementos por turno, falo de feriados, folgas, tudo mais. Isto é uma questão que, de facto, nos deixa muito preocupados, as estruturas sindicais acharem que têm a fé que o Governo vai cumprir. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Como dizia Miguel Torga, a esperança nunca desespera. Vamos passar a palavra. Dispõem, se quiserem utilizar o tempo, utilizam, senão, em princípio, disporiam de 3 minutos para todos. Mas, enfim, dou 1 minuto a cada organização. Quem dispensar esse minuto, muito bem, não há problema nenhum. Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstica e terapêutica, faça favor, 1 minuto. Queria responder e agradecer aqui ao Sr. Deputado do PS. Efetivamente, ontem foi assinado esse protocolo. Nós não assinámos o acordo, não estávamos, porque não estávamos no acordo, mas uma coisa tão simples quanto isto. À mulher de César não basta sê-lo, também tem de parecê-lo. Em 2017, nós fizemos um acordo que resultou no Decreto-Lei 111 e 110, precisamente no dia 31/8, onde, nesse mesmo Decreto-Lei, estava e está contemplado algumas matérias que ainda hoje, que tinham 90 dias por regulamentar, passo a citar. Remunerações, como foi hoje já aqui falado, de cargos de direção, funções de direção, funções de coordenação, assim como avaliação do desempenho.
90 dias passaram e até hoje continuamos a aguardar. Continuamos a acreditar, é verdade, reviu a carreira o PS, continuamos com essa premissa, sem dúvida. Mas honrar acordos, nós, da nossa parte, estamos sempre disponíveis para tal. E mais uma vez aqui reitero essa disponibilidade. Em relação ao Sr. Deputado do PST, é verdade, hoje pela primeira vez há greve dos farmacêuticos, mas tantas greves que outros profissionais ligados à farmácia fizeram também, e não só, nomeadamente representados por nós. E não só nestas áreas, em todas as outras áreas. Enfim, qualquer greve, a melhor greve é aquela que se consegue evitar com o diálogo. E neste momento estamos nós, não representamos farmacêuticos, mas representamos profissionais da área da farmácia. E continuamos com a mesma premissa. Estamos do lado da solução, não do lado do problema. Qualquer situação para evitar uma greve, estamos sempre disponíveis. Muito obrigado. Muito obrigado. Sindicatos Técnicos Superiores de Diagnóstica e Terapêutica. 1 minuto. Gostaria aqui só de responder o porquê que assinámos ontem o acordo, exatamente porque somos sindicatos. E os sindicatos são instituições que têm na sua gênese negociar. Negociar não é ganhar tudo nem perder tudo. É saber exatamente encontrar o meio termo e o meio termo possível. Só posso dizer, gosto do acordo, dos dois acordos? Não. É suficiente? Não. Foi o possível. Chegámos a meio caminho. Obrigado. Muito obrigado. Sindicato Nacional dos Profissionais de Farmácia e Paramédicos. 1 minuto, por favor. Faça favor. Sr. Presidente, é só mesmo um modo de agradecimento por estar aqui presente. Muito obrigada pelo convite e aos seus deputados também. E, no fundo, também sair daqui com alguma esperança que as nossas reivindicações sejam, mais uma vez, portanto, consideradas. Em relação às farmacêuticas, quais nós representamos em relação à greve, isto era que já se vinha prevendo, porque o Governo foi várias vezes confrontado com algumas, portanto, negociações e sugestões dos farmacêuticos e, desculpe o termo, caíram em saco roto. Portanto, é mais um dia de luta e estão de parabéns os farmacêuticos. Mais uma vez reitero, portanto, todos os agradecimentos a todos e muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado. Associação? Muito obrigado. Muito obrigado. Sindicatos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. 1 minuto, por favor. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer-vos só que responder às nossas reivindicações será promover a que os portugueses e as portuguesas tenham mais e melhores cuidados de emergência médica. Será salvar a emergência médica, salvando também os técnicos de emergência pré-hospitalar. Estamos aqui hoje a pedir-vos essa vossa ajuda. Se assim não for, não estaremos aqui provavelmente futuramente porque deixaremos de existir. E terão de se preocupar quem é que irá ocupar o nosso lugar, quer nos meios do INEM, quer nas centrais de emergência. Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados. Muito obrigado. O Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais. 1 minuto, por favor. Vinha cá falar relativamente à questão do acordo. Nós somos sindicato negocial. Em 2019 fizemos o acordo, na altura também com o Governo, para a equiparação dos bombeiros municipais a sapadores, transição a 5 anos. Muitos sindicatos foram contra e algumas estruturas políticas. O que é um facto é que neste momento os bombeiros municipais oferem mais de 300 euros de vencimento porque houve um acordo. E neste momento fazemos fé também no acordo que firmámos que venha a ser possível negociar. E isso compete aos sindicatos e não, desculpem lá a expressão, aos partidos políticos. Nós vimos é pedir aos nossos representantes políticos que possam, pelo menos, levar aquilo que os trabalhadores nos dizem no dia-a-dia e que possam consolidar isso no âmbito da legislação na Assembleia da República. Sobre o acordo, eu sou suspeito porque
eu tive aumentos, sou funcionário público, os últimos aumentos que eu tive foi 0,3, 0,9, não tive aumentos nenhums durante muitos anos, até tive corte nos vencimentos. Este até prevê aumento salarial, não acompanha a inflação, é óbvio, mas relativamente a anos anteriores temos uma perspectiva positiva e o compromisso que há é que é uma base negocial, não é o ideal, mas é uma base negocial. E nós somos um sindicato de negociação e, como disse minha colega também do sindicato, é assim, se não houver esta base de confiança, seja com que partido for que esteja no governo ou partidos, os sindicatos nunca vão conseguir evoluir e dar melhores condições aos seus trabalhadores. É esse o nosso entendimento, mas respeito todas as opiniões. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria naturalmente agradecer a vossa presença, julgo que os vossos esclarecimentos foram muito úteis aos seus deputados, à Comissão. Cabe-me a mim, enquanto Presidente da Comissão, naturalmente agradecer a vossa presença, dizer que naturalmente os grupos parlamentares e a própria Comissão de Saúde estão sempre disponíveis para vos ouvir, para estar convosco, para perceber os vossos anseios, digamos assim, e no fundo houve aqui duas palavras que eu retive, a palavra esperança e a palavra confiança. Tenhamos esperança e tenhamos confiança e também tenhamos saúde num momento destes. Muito obrigado a todos, seus deputados. Amanhã temos trabalhos de manhã.